Hoje, a gente vai usar esta apresentação para mergulhar numa das questões mais antigas da humanidade, mas por um ângulo bem específico, o da doutrina espírita. Afinal, o que a gente é, para além da matéria? Essa é uma pergunta que, em algum momento, todo mundo já se fez, não é verdade? Será que somos só um amontoado de reações químicas que acaba quando o corpo para? Ou será que tem algo mais? Bom, vamos investigar isso juntos. Então, para começar a entender a resposta que as fontes espíritas nos dão, primeiro a gente precisa explorar essa ideia de que a nossa essência não está limitada a essa casca, a essa forma física. E aqui, a gente já encontra um contraste fundamental. De um lado, a visão materialista, que diz que a vida é basicamente um efeito da matéria organizada. Do outro, a perspectiva de O Livro dos Espíritos, que inverte completamente essa lógica. A doutrina nos diz que a alma existe antes e sobrevive ao corpo. Portanto, ela não é o efeito, a alma é a causa da vida. Ok, mas se a alma é a causa, como é que ela se conecta com o efeito, que é o nosso corpo físico? E isso nos leva direto para a composição do ser humano, como as obras fundamentais detalham. Então, o ponto central é que não somos apenas corpo e alma. Tem um terceiro elemento nessa equação. Segundo as fontes, somos feitos dessas três partes. O corpo, que é a nossa máquina biológica, né? A alma, que nada mais é do que o espírito enquanto está ligado a esse corpo, e o perispírito, que é a ponte, o elo que une esses dois mundos. Para deixar essa ideia mais fácil de pegar, o Livro dos Espíritos usa uma analogia genial, a de um fruto. Pensa só, o corpo seria a casca, a parte de fora, mais grosseira. A alma, o princípio inteligente, seria o germe, a sementinha lá dentro. E o perispírito? Seria o perisperma, aquela camada que une a semente à casca. Isso ilustra de um jeito perfeito a função de cada um. E agora, olha que interessante a definição do perispírito. Ele é descrito como um corpo fluídico, um tipo de envoltório que não se acaba com a morte do corpo físico. É por meio dele que o espírito, que é imaterial, consegue agir sobre a matéria densa do corpo. Ele funciona como um tradutor, um intermediário da nossa vontade. Com essa estrutura em mente, o conceito de morte muda completamente de figura. Deixa de ser um fim e passa a ser uma transição. Uma libertação, na verdade. Essa citação de A Gênese é daquelas que viram uma chave na nossa cabeça. A ideia comum é que o espírito vai embora e, por isso, o corpo morre. Mas aqui a perspectiva é o inverso. É a falência do corpo, desse invólucro, que já não tem mais condição de sustentar a vida, e essa falência é que causa a partida, a libertação do espírito. E essa imagem, tirada de O que é o Espiritismo, é uma das mais poderosas para a gente entender esse processo. A morte não é o fim da borboleta, é só o fim da crisálida. A alma, que é o ser real, simplesmente deixa para trás um invólucro que já cumpriu sua função para poder seguir livre. Certo, se a alma se liberta, para onde ela vai? O que acontece depois? As fontes também descrevem a existência dos espíritos de uma forma bem clara. E aqui tem um ponto fundamental. Espíritos não são seres místicos ou de outra natureza. Espíritos somos nós. Como o Livro dos Médiuns explica, os espíritos são simplesmente as almas das pessoas que já viveram, seja aqui na Terra ou em outros mundos. A morte, então, nos transforma em espíritos. E o que acontece com a gente quando nos tornamos espíritos? Bom, as fontes nos dizem que a gente mantém nossa identidade, nossa memória, nossa personalidade. O universo espiritual é super diverso, com seres em todos os estágios de evolução que se possa imaginar. E o mais importante, todos, sem nenhuma exceção, estão destinados a progredir. E essa ideia de progresso, ela é a chave para entender o propósito disso tudo. Por que a gente vive, morre e continua existindo? Segundo o livro Obras Póstumas, a nossa vida de verdade, a vida permanente, é a espiritual. A vida na matéria é como um estágio, sabe? Uma escola, uma fase que a gente passa para aprender e evoluir. E aqui a gente chega numa conclusão lógica que as fontes apresentam. Se a vida física para a gente aprender, e uma vida só é muito pouco tempo para aprender tudo, então é natural que o espírito precise de várias oportunidades. E esse retorno a um novo corpo é o que se chama de reencarnação, que é o mecanismo da lei do progresso. Olha, o que a gente viu até agora é só a pontinha do iceberg de uma doutrina que é muito vasta e detalhada. É um ponto de partida. A intenção dessa nossa conversa foi dar uma estrutura inicial, uma visão geral desses conceitos de mortalidade e da existência dos espíritos, tentando ser o mais didático e fiel às fontes possível.
Para quem ficou com vontade de se aprofundar, a recomendação aí é direto na fonte. Essas 5 obras aí formam a base, a chamada codificação espírita. E é nelas que está o desenvolvimento completo de tudo que a gente conversou aqui. E a gente termina com essa reflexão. Se a vida é contínua e o futuro de cada um depende do progresso que se faz agora, que impacto essa certeza teria nas escolhas de cada dia? Fica aí uma questão para a gente pensar. Muito obrigado por acompanhar esta análise.